Pessoal, tudo bem? Aqui é Ricardo Sergui falando aqui direto da Collectors Room, dos estúdios Collectors Room, para indicar um quadrinho muito interessante que foi publicado aqui no Brasil no final de fevereiro e início de março, que é este aqui, Dylan Dog e Dhampir, o crossover entre esses dois personagens do universo mais assustador, de horror e de terror da editora italiana Bonelli, tá? Esse material ele foi publicado originalmente em agosto de 2018 na Itália e agora está saindo aqui no Brasil, tá? Quase 6 anos depois. Saiu pela editora Mitos, clássico formato italiano, 15 por 21, são 212 páginas, edição bem bonita, tá? Com guardas com artes diferentes, inclusive, e orelhas com textos complementares sobre os autores, tá? Esse material ele foi publicado, a primeira parte da história, na revista Dylan Dog 371 e a segunda parte na revista Dhampir 209. Ambas são inéditas aqui no Brasil. Bom lembrar que Dylan Dog é publicado pela própria Mitos aqui no Brasil e Dhampir é publicado pela editora 85. Dylan Dog ele é uma espécie, uma comparação rápida para você que nunca leu Bonelli. O Dylan Dog é uma espécie de John Constantine da editora italiana. Ele é classificado como investigador do pesadelo e cada história do Dylan Dog mostra um conto, uma trama, um roteiro, onde ele é confrontado com tramas que tem esse lado mais fantástico, do assombrado, do terror e do horror. Então tem histórias mais pesadas, tem histórias mais fantasmagóricas, histórias com um lado mais mágico e tal. Mas é um personagem extremamente cativante e que, cara, eu tenho a impressão que todo mundo que lê vai gostar porque é realmente um personagem muito bom, é um dos meus preferidos, uma das minhas descobertas que eu mais gostei do universo da Bonelli. Já o Dhampir, ele é publicado aqui no Brasil pela editora 85. E o que é o Dhampir? O Dhampir é uma história de vampiros. Dhampir, que é o Harlan Draka, o nome do personagem, ele é um Dhampir porque um Dhampir é o filho de um mestre da noite, que é uma espécie de arquivampiro super poderoso que dá origem a outros vampiros, com uma humana normal. Então o sangue desse Dhampir, ele consegue matar vampiros e essas outras variações dos vampiros, tá? É interessante esse material porque ele tem algumas características que chamam a atenção. Em primeiro lugar, ele foi escrito por dois caras que entendem muito dos personagens. Os roteiristas aqui são o Roberto Recchioni, que é o editor do Dylan Dog, da revista do Dylan Dog lá na Itália. O roteiro do Recchioni da primeira história aqui, ele conta com a ajuda, a colaboração do Giulio Antonio Gualtieri. Então o Recchioni ele é uma sumidade no Dylan Dog, inclusive ele é o autor do roteiro do crossover do Dylan Dog com o Batman. E o roteiro da segunda história foi escrito pelo Mauro Bozelli, que é um dos maiores roteiristas da Bonelli, e o Mauro Bozelli é inclusive um dos criadores do Dhampir, tá? Nós temos uma história que tem outra referência também, porque o que leva esses dois personagens a esse encontro e o consequente confronto é uma personagem chamada Lagertha, que ela é uma serva de um arquivampiro chamado Lord Brock, e que vai até o Dylan Dog para tentar evitar que o Lord Brock tome uma atitude que pode prejudicá-lo muito bem. Se você assistiu a série Vikings, você já fez a ligação, porque tanto Lagertha quanto Lord Brock, que na série é Lord Broth, são nomes inspirados nessa série que tem na Netflix, e inclusive tem aqui daí todos uns guerreiros vampiros que têm essa estética escandinava. Então, enquanto ela vai atrás do Dylan Dog, o Dhampir e sua turma estão atrás da Lagertha. Então isso leva ao confronto entre os dois, sentam, conversam e tal, e começam a entender que tem um objetivo em comum.
Essa história aqui, como eu falei, é dividida em duas partes, e a primeira parte aqui tem arte de um cara chamado Daniele Bigliardo, que é uma arte sensacional, tá? Porque ele trabalha, o preto e branco é o padrão da história da Bonelli, mas o Daniele Bigliardo, ele trabalha com tons de cinza e com sombreamentos que dão uma profundidade e uma dramaticidade muito maior para a história. A arte dessa primeira parte da história aqui, cara, é de cair o queixo, é uma das artes mais bonitas que eu já vi em uma HQ da Bonelli. Tá? Eu realmente fiquei impressionado com o trabalho do Daniele Bigliardo. Deixa eu achar uma imagem da Lagerta para mostrar ela para vocês aqui. O desenho dela ficou realmente muito, muito, muito bonito. Tá? Então isso faz com que tenha um ganho com essa arte aqui, enquanto a segunda história tem arte do Bruno Brindisi, que é uma arte mais convencional daí, da Bonelli, no estilo Bonelli, com esse preto e branco, os traços bem claros, tal, bem evidentes, né? Mas que também é muito, muito bonita, mas que não foge muito do que a Bonelli está acostumada a nos entregar, a gente pode dizer dessa maneira, tá? Tem um ponto aqui que eu acho que até que era meio inevitável fugir disso e acaba, de certo modo, levando a história para um lado, que é o seguinte: o ponto central são os vampiros. Então isso faz com que você tenha a sensação, algumas vezes, em alguns momentos, que você não está lendo necessariamente um crossover, mas sim uma história do vampiro com participação do Dylan Dog. Isso aqui acontece em alguns momentos só, tá? Os dois personagens estão do início ao fim da história aqui, mas não chega a comprometer a leitura. É só uma questão que eu percebi, assim, porque eu já li os dois e já tenho uma pré-conhecimento de ambos. Não li tudo, mas li algumas coisas já. Também senti que tem um momento aqui na história onde fala de confrontos anteriores do vampiro com outro personagem que, cara, fiquei meio boiando ali, entendeu? Não precisa ter conhecimento prévio da cronologia de ambos, mas essa parte específica ficou meio solta para mim. E falando em cronologia, é interessante o contraste que a gente tem aqui. Como comentei antes, o Dylan Dog, ele é um personagem que ele foi construído através de histórias fechadas que vão sendo lançadas a cada edição da revista mensal do personagem. E essas histórias, elas não têm um compromisso muito rígido com a cronologia. Então muitas vezes acontece ali uma coisa e depois só vai, segue a vida e tal. Já o Dhampir não, ele é um personagem onde a cronologia é bastante importante, é um universo construído com regras mais rígidas, onde os personagens sofrem consequências a respeito dos seus atos, mas ambos os personagens são espetaculares, são muito cativantes, são muito bons de ler, tá? Você tem o primeiro contato com eles e você gosta bastante. Eu acho que essa diferença, inclusive, de abordagem mostra que não existe, na real, uma fórmula, uma receita para escrever um personagem. Isso está muito mais ligado ao talento e à capacidade dos autores do que uma fórmula específica para escrever os personagens. Tá? Esse quadrinho aqui é bem legal, a história foi muito bem desenvolvida, a arte é muito boa dos dois artistas, com destaque para o Daniele Bigliardo. Gostei muito e, além de tudo, acaba servindo como uma espécie de porta de entrada para os universos desses dois grandes personagens da Bonelli. Tá? Como cereja do bolo, aqui vale citar as interações entre os sidekicks, aqui, os coadjuvantes, porque o Dylan Dog, ele tem o coadjuvante que é o Groucho, que é um cara que é a cara do Groucho Marx, e tá sempre com piadas tiradas e tal, não para quieto. E os coadjuvantes do Dhampir são personagens mais rígidos, como o Kujak, que é um ex-soldado da guerra da Sérvia, lá, da guerra dos Balcãs, lá no início dos anos 90, então é um cara fechado, mais sério. E a Tesla, que é uma vampira que foi
pro lado, é uma aliada do Dhampir. Então isso faz com que a gente tenha um contraste muito interessante, tá? Quase esquecendo aqui uma curiosidade que vale a pena, é que como acontece com vários personagens da Bonelli, ambos aqui, o visual de ambos, o rosto de ambos, os personagens aqui, eles foram inspirados em atores, tá? O Dylan Dog, ele tem o rosto inspirado no ator britânico Rupert Everett, e o Dhampir tem o rosto inspirado no ator também britânico Ralph Fiennes, tá? Então não tem essa inspiração só aqui nos personagens de Vikings, tá? Muito bom, a edição é muito bonita, gostei bastante. Espero que isso aqui venda bem, porque os dois são personagens muito cativantes, tá? E ainda fica no final aqui uma pontinha solta para uma possível interação futura entre ambos. A parte final do quadrinho aqui tem uma entrevista com os autores, tá? Com o Roberto Recchioni e com o Mauro Bozelli, onde eles falam das origens, a ideia original da série e tal, e como ela foi desenvolvida, onde eles esperavam chegar. E é interessante também ver aqui como que o Recchioni é um cara que está muito mais interessado na história, sem se apegar muito a, sei lá, o que isso vai gerar, como isso vai impactar na cronologia do Dylan Dog, enquanto o Mauro Bozelli é um cara muito mais rígido, assim, não estava muita vontade de fazer, estava meio decepcionado, depois é convencido e tal. Então a personalidade dos autores é bem contrastante também. Gostei muito, recomendo, vá atrás, esse material é bem legal mesmo, vale a pena conhecer se você nunca leu nada da Bonelli. Siga o meu conselho, porque é o tipo de editora e o tipo de personagens que você não conhece ainda ou não leu ainda porque nunca colocou os olhos em uma história. A partir do momento que você lê uma história da Bonelli, você vai se apaixonar pelos personagens, e aqui tem um belo exemplo disso. Valeu, obrigado e até.